Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama. Começando essa semana aí que promete ser muito tensa para o torcedor vascaíno, pro Vasco, né? Uma semana que começa com o Vasco na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, infelizmente, e que tem aí essa indefinição sobre o que vai acontecer nas eleições do clube. Se o resultado vai valer de sábado, se vai ter uma nova eleição, o que vai acontecer? A gente vai conversar sobre isso aqui porque a semana promete ser muito tensa, muito complicada no Vasco da Gama. Então, antes aí de rodar a vinheta, deixa o like, se inscreva, a vinheta rodou. Então bora lá meus amigos, começando aqui mais um vídeo no canal. Bom, começando falando sobre a partida de ontem do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco derrotado para o Palmeiras em São Januário, 1-0. Como eu disse no pós-jogo, o Vasco não jogou absolutamente nada. Mais uma atuação decepcionante do Vasco, né? Que ficou devendo muito, como eu comentei no pós-jogo ali, falta ali vontade às vezes, né? Parece que falta um gás a mais, sempre falta alguma coisa a mais, um carrinho a mais, um fôlego a mais, um gás a mais, vontade a mais. Parece que o Vasco aceita muito facilmente as derrotas, parece que o time dali tá com a mentalidade fracassada. Infelizmente a verdade é essa, porque o Vasco vem aí colecionando atuações patéticas, atuações preguiçosas, atuações que dá sono no torcedor, né? Você ali, se tiver pilhadão, você liga para ver o jogo do Vasco, é sempre aquela calmaria, né? Tudo parece que tá tudo bem. O Vasco perdendo o jogo, 40 e tantos do segundo tempo, ninguém tem pressa para sair jogando, ninguém faz aquela pressão, nem chuveirinho na área tem, que quando no desespero, quando o time é ruim, pelo menos joga a bola para a área para ver o que acontece. Todo time tenta alguma coisa assim. O Vasco nem isso. O Vasco aceita passivamente os resultados e isso deixa a gente muito preocupado, né, cara? Muito preocupado, porque o Vasco tá entrando aí num buraco. Meu amigo, nesse momento o Vasco é o 18º do Campeonato Brasileiro, está na zona do rebaixamento, junto com o Botafogo aqui do Rio de Janeiro também, dois clubes cariocas na zona do rebaixamento. Importante lembrar que o Vasco tem jogos a menos, né? O Vasco tem jogos por fazer, um deles contra o próprio Palmeiras, jogo no Allianz Parque, e um que será na semana que vem. O Vasco vai receber no dia 19 o Fortaleza em São Januário, uma partida que o Vasco precisa muito vencer e conseguir algumas posições na tabela. Mas com esse futebol preocupa muito o torcedor. A gente olha e fica difícil encontrar uma saída, né? Infelizmente, mas o Vasco agora tem uma semana aí para trabalhar e quem sabe o treinador Ricardo Sapinto não consegue fazer aí esse time começar a jogar, porque até agora a gente não viu tanta diferença assim. O Vasco não vence 2 meses já no Campeonato Brasileiro, né? Venceu pela Copa Sul-Americana aquele jogo contra o Caracas, mas não convenceu ninguém. Foi uma partida muito ruim e depois do jogo da volta também muito ruim, aquele 0-0. Enfim, o Vasco está devendo e o português está devendo também. Chegou agora, mas enfim, a gente esperava um pouquinho mais. Não estou aqui botando culpa nele não, tá? É o menor dos culpados, não conhece direito o elenco, enfim, tá fazendo ali o que ele consegue fazer, mas tá todo mundo devendo no Vasco, a verdade é essa. E sobre a derrota de ontem, um jogador assumiu a responsabilidade pela derrota, que foi o Neto Borges. O Neto Borges que fez o pênalti, ele postou lá no Instagram a seguinte mensagem: venho por meio dessa publicação me desculpar com a torcida vascaína pela derrota de hoje. Pedir desculpas aos meus companheiros que trabalham forte o pré-jogo e pedir desculpas à comissão técnica, que preparou bem a estratégia para esse jogo. Uma fatalidade aconteceu e perdemos a partida. Assumo total responsabilidade pela derrota e tenho esperança por dias melhores. Tá aí o Neto Borges, que botou a cara, né? Botou a cara para assumir a culpa. É uma atitude bacana, podemos dizer assim. Pelo menos teve a hombridade aí de vir pedir desculpas. Enfim, vou falar o quê? Tá desculpado? Sei lá.
responder dentro do campo, né? Na próxima partida aí, tentar buscar os pontos, mas a atitude aí de assumir responsabilidade, de se desculpar com os companheiros, com a torcida, foi bacana, mostra que pelo menos o jogador tá comprometido com o clube. Bom, antes de mudar o assunto aqui e falar da eleição, né, da confusão na eleição do Vasco, o técnico Ramon Menezes, que estava no Vasco até há pouco tempo, assinou com o CRB para a sequência da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então o ídolo do Vasco da Gama, Ramon Menezes, que treinou o clube no início do Brasileirão, já tem um novo clube para treinar, é o CRB de Alagoas. Boa sorte aí para o Ramon e para o CRB. Bom, eleição agora, vamos para o assunto do momento no Vasco, que é essa confusão aí da eleição, que ninguém sabe como vai ser, o que vai acontecer, quem vai assumir, enfim. Tudo pode acontecer, a verdade é essa. Então vamos aqui tentar fazer uma projeção do que deve acontecer nessa semana, né? Acho que todo mundo já espera, muito provavelmente, uma batalha judicial. O Levenciano, que foi o candidato mais votado na eleição de sábado, já disse que se tiver um novo pleito ele não vai participar e que vai tentar na justiça validar a eleição de sábado, né, reverter a liminar que foi concedida na noite de sábado, que ali cortava os efeitos da eleição. Então o Leven vai tentar ir na justiça. Inclusive hoje o Levenciano anunciou que tem uma entrevista coletiva às 3 horas da tarde, né, vai contar com a presença ali do Romário junto com ele. Então, vê aí o que o Levenciano vai falar nessa coletiva às 3 horas, se vai apresentar alguma novidade sobre o pleito, sobre a batalha judicial, sobre o que vai acontecer. O Leven já vem falando como presidente do clube para alguns veículos, né? Como presidente eleito, perdão. Ele já vem falando para a imprensa como um presidente eleito do Vasco da Gama, mas as outras chapas não reconhecem o Leven como vencedor. Inclusive, o candidato Júlio Brandt se pronunciou sobre o último pleito e afirmou que uma nova eleição vai acontecer no sábado. Então, meu amigo, é muita coisa que pode acontecer aí no Vasco. Se tiver uma nova eleição no sábado, o Levenciano já anunciou que não vai participar, o Sérgio Frias também anunciou que não vai participar, o Campelo também disse que não vai participar, a Sempre Vasco vai participar, então vai sobrar Sempre Vasco e mais Vasco. Então pode ser que tenhamos uma eleição no sábado só com 2 chapas, e aí uma delas será eleita e teremos aí 2 chapas eleitas, vamos dizer assim, o que vai dar também numa batalha aí, numa guerra judicial entre essas 2 chapas. Então, meu amigo, promessa aí de muita confusão ainda nessa eleição do Vasco para definir o novo presidente. Todo mundo esperava que a eleição do Vasco fosse confusa, mas eu acho que aí surpreendeu até os experts em eleição do Vasco da Gama, né? Ninguém esperava que fosse ser dessa forma. Realmente está muito bagunçado e seria aqui imprudente afirmar qualquer coisa, afirmar que o presidente vai ser X ou o presidente vai ser Y. Realmente tudo pode acontecer. A gente tem que esperar as decisões da justiça, esperar para ver se o Leven vai conseguir derrubar a liminar que tirava os efeitos da eleição do sábado, ver se as chapas vão recorrer, enfim, muita coisa para acontecer. Vai ser realmente uma batalha judicial. Então, só para relembrar, o Levenciano marcou para hoje uma coletiva às 3 horas da tarde, não sei aonde vai ser transmitido, mas enfim, com certeza vai repercutir aí nos sites relacionados a Vasco, então de alguma forma você vai ficar sabendo. E o Júlio Brandt confirmou que no sábado terá eleição. Então cada chapa fala uma coisa, meu amigo, tá uma doideira só essa eleição do Vasco da Gama. E no fim das contas, né, quem sofre é o Vasco e o vascaíno. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações vascaínas, deixa o like, se inscreva, até a próxima, fui!